Olá a todos, aqui é do canal Pílula Química com algumas informações em relação ao conhecimento químico. Então vamos falar agora sobre transformação química propriamente dito. E uma confusão muito comum é que transformação química não é transformação física e os estudantes confundem muito uma coisa com a outra. E quando nós estamos falando de transformação química, vamos pegar um exemplo para ficar bem claro para todos. Se nós formos, por exemplo, observar agora esta situação da reação da molécula do quê? De água. A molécula de água, ou melhor, as moléculas de água são formadas o quê? Pela reação entre duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de gás oxigênio. O que acaba acontecendo? Eu vou ter simplesmente o rompimento das ligações entre os átomos das moléculas de hidrogênio, o rompimento da ligação entre os átomos de oxigênio e, por consequência dessa interação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio, vamos ter a formação das moléculas do quê? De água. Com isso, formou a boa e velha água. Note, é uma transformação química. Estou partindo de uma situação em que eu tenho duas substâncias, ó ser, e essas duas substâncias acabou formando uma nova substância, entendeu? Formou uma nova substância. Só que se eu for pegar uma mudança de estado físico, esse que é o problema, é uma transformação física. Por que é uma transformação física? Porque as minhas moléculas de água, observem aqui a água no estado sólido, ela está, ao passar para o estado líquido, passando pelo que nós conhecemos como fusão, simplesmente mudando o quê? O seu arranjo. Notem que ao termos essa situação, nós vamos continuar tendo o quê? Moléculas de água. E se as moléculas de água continuarem sendo aquecidas, elas vão passar do estado líquido para o gasoso através da vaporização. E note, as moléculas de água, ao passar do estado líquido para o estado gasoso, continuam sendo feitas de moléculas de água. Note que ao passar das três situações ali especificadas, do estado sólido para o líquido, líquido para o gasoso, ou então poderia voltar do gasoso para o líquido, líquido para o sólido, a substância é a mesma. A substância não mudou, entendeu? A substância é a mesma. Por isso, quando nós falamos de transformação química, tenha em mente o seguinte: sempre vai ter a formação de novas o quê? Substâncias, como no exemplo inicial. As moléculas de água foram formadas pela reação entre as moléculas de hidrogênio e oxigênio, formou uma nova substância. É claro que eu tenho que ter uma noção, nem sempre eu vou precisar ter duas substâncias para formar uma substância. Eu posso ter duas substâncias formando duas substâncias. Posso ter uma substância formando duas substâncias. Então, isso daí não tem uma regra fixa para a quantidade de substâncias que podem ser formadas inicialmente a partir dos meus reagentes. O que eu tenho que sempre lembrar, transformação química sempre forma novas substâncias. E essas novas substâncias eu posso perceber se elas estão sendo formadas através de alguns sinais perceptíveis, que isso é um assunto para uma próxima parte. Então, lembre-se, a transformação química sempre vai formar novas substâncias. Até a próxima. Muito obrigado.